Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Gregório e a gente vai falar um pouco sobre vetores, tá ok? Para isso, eu trouxe um problema que fala do seguinte. Os pontos A, B e C são os vértices de um triângulo. Prove, letra A, que o triângulo ABC é isósceles. E letra B, determine o perímetro desse triângulo. Tá certo? Tudo bem. Então, como o problema já está dizendo, né? Ele está querendo que a gente prove que o triângulo ABC, que no caso esse camarada aqui, ele provar que ele é, né, isósceles. E o que significa um triângulo ser isósceles? Significa que ele possui dois lados iguais, tá certo? Então eu quero provar que esse triângulo tem dois lados iguais. Ok. Então, pois bem, né? Vamos provar que esse triângulo é isósceles. O que é que a gente vai fazer? Então eu vou colocar aqui no próximo slide os pontos. Certo, gente? Então, vamos definir como sendo o lado 1 o segmento AB, o lado 2 o segmento AC e o lado 3 o segmento BC. Eu quero provar que pelo menos um desses três, na verdade, dois desses três lados sejam iguais, ou seja, tenham a mesma medida. Então, para isso, a gente vai usar a seguinte definição. Tá? Vamos determinar o vetor AB, tá certo? Que é um vetor definido por dois pontos. E aí a gente tem, né, pela definição, que um vetor AB, ele é a extremidade menos a origem, tá certo? Ou seja, o vetor AB é B menos A. Então a gente faz, né? O ponto B é 8 menos 4, 6. E o ponto A, que é 2 menos 4 e 6. Fazendo isso, né? Então a gente tem o vetor AB. Esse vetor vai ser, obviamente, 8 menos 2 em x, menos 4 mais 4 em y, e 6 menos 6 em z. É o vetor de coordenada, né? 6, 0, 0. Tá certo? Só que esse é o vetor. Então a gente vai dizer que o lado L1 é justamente o módulo do vetor AB. Tá? Então o módulo de vetor AB, pela definição de módulo, é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, a soma das coordenadas ao quadrado. Então vai ser o x de AB ao quadrado, mais o y de AB ao quadrado, mais o z de AB ao quadrado, a raiz quadrada dessa turma. Tá certo? Então, né, L1, naturalmente, será igual a... As coordenadas são 6, 0 e 0. Né? Então, 6 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Eu vou colocar 0 ao quadrado, poderia suprimir, poderia não colocar, mas eu vou colocar para a gente registrar. Mais 0 ao quadrado, obviamente. Isso daqui é a raiz quadrada de 36, que obviamente vale 6, tá certo? Então, esse é o lado AB que a gente calculou aqui. Agora, a gente vai determinar o vetor AC, tá? Então, o vetor AC é o ponto C menos o ponto A, não é? A definição de um vetor por dois pontos. Então, o vetor AC, ele é igual a coordenada com coordenada, 0 menos 2, né? 0 mais 4, a gente fez aqui a multiplicação de sinais, e 2 menos 6, tá certo? Então, a gente chega ao vetor de coordenadas menos 2, 4 e menos 4. Certo, pessoal? Agora eu vou determinar
o módulo do vetor AC. O módulo do vetor AC é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, tá certo? Ok? Então, obviamente, o que é que a gente tem? O módulo do vetor AC pode ser calculado pela raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Tá, pessoal? Então, isso daqui será igual a 4 mais 16 mais 16. Obviamente que isso é a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. O módulo do vetor AC é igual a 6, que eu chamei de L2. Ora, então a gente já tem, dois lados iguais. Vamos calcular o terceiro lado para a gente ver quanto é que vai dar. Pode ser que esse triângulo seja um triângulo equilátero, ou seja, os três lados sejam iguais. Mas vamos ver. Ok, então BC, o vetor BC é C menos B. Obviamente, então, o vetor BC vai ser igual a 0 menos 8. É 0 mais 4, já fazendo a regra de sinais. E 2 menos 6. Então, a gente tem as coordenadas da seguinte maneira, Então, menos 8 é 4 e menos 4. Ok? Então, o vetor BC tem coordenadas menos 8, 4 e menos 4. Agora, a gente vai calcular o módulo do vetor BC, tá certo? Que é a raiz quadrada, Já fazendo direto, menos 8 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Obviamente que isso daqui é igual a 64 mais 16 mais 16, ou seja, é a raiz quadrada de 96, que se a gente fatorar, usando uma fatoração, a gente tem 4 raiz quadrada de 6. Tá certo? Então, esse eu chamei de lado, é o lado L3. Então, pois bem, então vamos voltar para o nosso problema. Então, a gente tem que, como o lado L1 é igual ao lado L2, então, o triângulo ABC é isósceles, tá? Pois o lado AB é igual ao lado AC. Agora a gente quer calcular o perímetro, Ele está pedindo na letra B o perímetro. Então, o perímetro é justamente a soma dos lados. Então, a gente L1 mais L2 mais L3, Isso vai ser igual a 12 mais 4 raiz quadrada de 6. Usando aqui um fator comum, a gente pode botar o 4 em evidência. Então, obviamente, isso será 3 mais raiz de 6. O perímetro do triângulo. Ok, pessoal? Então, essa foi mais uma dica sobre geometria analítica, mais precisamente sobre o estudo dos vetores, o vetor definido por 2 pontos e o módulo de um vetor, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro e até mais.